E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estava meditando num negócio que me aconteceu sábado. Às vezes a gente sai para fazer alguma coisa ou ver alguma coisa e tal. E eu percebi que tipo, nós fazemos às vezes algumas coisas que são muito parecidas até mesmo com o que Deus quer nos ensinar. Sábado eu estava usando o GPS e eu precisava ir num local não, em vários locais. E a gente estava indo, e aqui em Joinville, normalmente eu conheço todos os locais, a gente usa mais o GPS para ver, que às vezes ele dá alguma opção melhor, alguma coisa assim, mas tu sabe exatamente o caminho para que ele faz, ou a sugestão que ele dá, a gente sabe exatamente qual é. E sábado eu estava numa determinada região aqui da cidade e dali eu precisava para ir outro ponto, outro local. Eu tinha um caminho na minha cabeça, mas era um caminho que tipo ia dar uma volta de uns 10 quilômetros para chegar nesse caminho. E quando eu coloquei o ponto que eu queria ir no GPS, para minha surpresa, ele me deu que eu chegaria numa distância muito menor. E aí eu fiquei pensando, eu disse, será que está certo? Será que é isso mesmo? Eu estava no local e ele dizia, tu vai aqui, pega a direita de novo e aí para trás, para onde ele estava mandando ir, era um matagal, um mato enorme. Eu pensei, meu Deus, não deve estar certo, ele deve estar furado, coisa assim. Mas eu pensei, pô, mas vamos ver o que vai dar isso. E aí eu peguei e fiz esse caminho que o GPS estava mandando fazer. Era à noite, tudo escuro. E para minha surpresa, foi um baita de um atalho que eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar que existia aquilo ali. E aí até a Rosane, a minha esposa, ela falou, ela disse, parece um outro caminho que a gente fez há um ano e meio, um ano atrás, mais ou menos. A gente estava em outra cidade e a gente estava querendo voltar para Joinville. E a gente sabia que tinha nesse caso, a gente sabia que existia um local lá que dava um atalho e que a gente ganharia muito tempo. Só que tu colocava no GPS, o GPS normalmente ele não dava isso, ele dava para te dar a volta, né? E aí a gente mais ou menos sabia onde é que era, disse, eu vi uma placa, vamos por ali. Coloquei no GPS e tal, e fui. E aí a gente começou a ir, e a gente foi. Quando chegou em determinado ponto lá, eu pensei, não pode ser. Ele mandava entrar no meio de um mato enorme lá, e a estrada muito ruim. Eu pensei, não deve ser isso aqui, não pode ser isso aqui. E eu voltei um bom pedaço procurando pelo menos uma alma viva, né? Era à noite também, para dar uma direção pra gente. E a gente voltou acho que uns 8, 10 quilômetros para trás, até que encontramos umas pessoas, eu acho que estavam indo para a igreja, que estavam com a Bíblia debaixo do braço e tal. E aí a gente parou e perguntou para ela se aquele caminho daria em Joinville. Ela disse, não conhecendo bem, mas sabemos que vai. Ele vai para Joinville. E aí, a partir daquela informação, não através do GPS ou até mesmo daquilo que a gente estava, a gente disse, pô, vamos tentar então. E aí a gente foi e realmente o caminho, ele saía e ganhava ali uns 15 a 20 quilômetros e saía em Joinville. E aí eu fiquei pensando na nossa vida com Deus. Normalmente, às vezes Deus manda a gente para certo caminho e algumas vezes a gente volta, outras a gente resolve confiar e tem algumas que talvez a gente desista, não vá. Não vá em hipótese nenhuma, a gente diz, não, por aí não, isso não está certo. Por quê? Porque a gente se baseia no nosso conhecimento, naquilo que a gente tem conhecimento, naquilo que a gente já entende, naquilo que a gente já viu. E com isso, a gente perde aquela bênção, perde aquilo que Deus quer nos dar, por não seguir pelo caminho que Ele está indicando, que é um caminho desconhecido, talvez, um caminho que talvez tu ouviu falar, ou um caminho que tu nunca ouviu falar. Como nesses dois exemplos, um caminho eu tinha ouvido falar, mas esse de sábado ali eu nunca tinha ouvido falar e não sabia que existia. Eu resolvi confiar no GPS, mas e quantas vezes Deus nos manda por um caminho que talvez a gente acha que é um caminho conhecido, que é um caminho que a gente não conhece e a gente desiste. A gente resolve dar a volta ou talvez nem ir porque acha que é muito longe. E para citar um exemplo da palavra de Deus, lá em João 14, no 5 aqui, Jesus estava explicando para eles aqui que ele ia embora e daí Tomé perguntou para ele, Senhor, não sabemos para onde vais.
E aí ele perguntou, como saber o caminho? Exatamente o mesmo que nós aqui, né? E daí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, às vezes a gente busca um caminho que é o nosso caminho, ou busca um caminho, ou até sabe qual é o caminho que é para seguir, mas não segue exatamente porque estamos buscando um caminho que a gente já conhece. E normalmente, quando se trata de Deus, ele vai te dar um caminho novo que talvez você nunca passou, ou talvez tu ouviu falar, ou talvez tu ouviu de alguém que já passou por esse caminho. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, busquem sempre em Deus para saber e ter a certeza de que o caminho que vocês estão fazendo é o caminho que Deus quer que você faça. Porque normalmente ele não vai te mandar exatamente naquele mesmo caminho que você está acostumado. Vai ser caminhos novos. Ele sempre está querendo que a gente cresça, sempre está querendo que a gente busque mais nele. Então, o que eu queria deixar para vocês, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a partir daí, busquem o caminho correto, aquele caminho que é o caminho que às vezes a gente diz, meu Deus, o que tem aqui nesse local que eu preciso passar por aqui? Mas é um caminho abençoado, é um caminho que do outro lado vai estar a bênção, ou você vai chegar muito mais rápido na bênção do que você chegaria fazendo a coisa normal ou indo só pelo caminho normal. Então, que Deus abençoe o dia de vocês aí e que vocês possam achar o verdadeiro caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Tudo de bom.